Eu quero aqui fazer uso de dois textos bíblicos. Primeiro está em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15. 2 segundos, isso mesmo, 1 Samuel 15, 15:3. 15:3. Diz assim: agora vai e fere a Amaleque e destrói completamente, guarde isso. Agora vai e fere a Amaleque e o destrói completamente, tudo que possui, sem perdoar nada. Agora vai, destrói Amaleque completamente, tudo que possui, sem perdoar nada. Matarás tanto os homens como as mulheres, as crianças, as que ainda mamam, ao boi e à ovelha e ao camelo e ao jumento. Isso é Deus falando para a ordem que Deus está dando para Saul, e dizendo: vai, mate, fere Amaleque, e não é para deixar nada. Eu disse que não é para deixar nada. E Saul convocou o povo e lhe passou em revista em Telaim, que significa cordeiros, contando 200.000 homens na infantaria e 10.000 homens de Judá. Então Saul foi, chegando Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. Resumindo a história, quando Saul chega lá, versículo 8, e tomou vivo Agag, o rei dos amalequitas, mas destruiu a todo o povo a fio de espada. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, e matou todo o povo, mas o rei dos amalequitas ele tomou vivo. Ok, Esther capítulo 2. Esther capítulo 2, versículo 5 como base. Diz assim: havia então em Suzã, a capital, certo homem judeu, benjamita, ele é? Benjamita, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que tinha sido levado de Jerusalém com os cativos que foram deportados de Joconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Radassa, que isto é, Esther, filha de seu tio, pois ela não tinha pai nem mãe. Ela não tinha, e era donzela, esbelta, linda e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomou por filha. Olha para cá, não vou ler todo o texto para nós ganharmos um pouco de tempo, mas nós estamos falando aqui acerca de sonho, falando acerca de realização, e uma das coisas que eu pedi que vocês repetissem é que para o sonho se tornar realidade, para algo que você tem dentro de você se tornar algo real, além de você ter atitude para isso se realizar, você precisa estar apto, preparado, pronto, ter coragem, sem medo, para enfrentar as oposições, enfrentar os obstáculos, enfrentar as dificuldades que vão surgir contra os teus sonhos. Barreiras serão claras, serão notórias, pessoas que se levantarão com certeza, não serão poucas, serão inúmeras para tentar frustrar ou pelo menos te desfocar ou te desanimar do propósito e do sonho que Deus colocou no teu coração. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a realização dos sonhos, de pessoas que Deus pode usar, pessoas que talvez estão aqui, pessoas que estão à sua volta, ou você, não sei, depende de como a palavra vai tocar o teu coração, pessoas que Deus pode usar para ser fontes realizadoras de sonho, pessoas que realmente podem mudar a história, pessoas que realmente podem fazer a diferença. Eu fiz questão de ler dois textos aqui. O primeiro texto é uma ordem de Deus a Saul, dizendo: Saul, o negócio é o seguinte,
Nós temos uma treta e um problema com os amalequitas e eu quero resolver de uma vez. Eu quero resolver? Então vai lá e não deixa ninguém para trás. Mate todos, até os que mamam você vai destruir. Mate os animais, porém Saul foi lá e deixou Agag, o rei dos amalequitas. Saul, não sei porquê, talvez sentiu no teu coração um vento diferente, um arrepio, talvez sentiu mais de Deus do que o próprio Deus, e ele resolveu então fazer diferente do que Deus havia dito a ele. Aí você pode estar perguntando, mas o que tem a ver o texto de Saul com o texto de Hadassah, com o texto de Esther? A Esther é tataraneta de Saul. Saul é tataravô de Esther. Esse tataravô de Esther, o Saul, é o rei que nós olhamos aqui, que devido às suas sucessivas desobediência a Deus, por ter sido escolhido pelos homens e não por Deus, vai ser rejeitado e tirado por Deus do trono. Saul vai terminar o fim da sua vida cometendo suicídio. Saul aqui, ele vai ser reprovado em todos os aspectos. Quando ele não mata Agag, Deus fica irado, Samuel fica irado. Por quê? Porque Saul desobedeceu. Na história da vida de Saul, Saul vai perdendo as oportunidades. Uma delas que nós já estudamos é que ele perde a oportunidade de ser ungido, não só a rei, mas ser ungido também a sacerdote. Saul, ele vai perdendo as oportunidades dele por não dizer amém. O outro erro de Saul é esse. Deus disse, mata os amalequitas todos, e ele deixou quem? O Agag, o rei dos amalequitas. Ele não matou todos os seus inimigos. E na história que você vai ver aqui lá na frente, quando Deus decide levantar Esther, ela vai sofrer uma ferrenha oposição por um homem chamado Amã. Deus quer usar Mardoqueu e Deus quer usar Esther, mas Amã é um amalequita, da origem do rei Agag, que o tataravô dela desobedeceu a Deus e não matou. Você está aí, irmão? Esse problema futuro na vida de Esther e na vida de Mardoqueu poderia ter sido evitado se Saul lá atrás tivesse obedecido à voz de Deus. Nós estamos falando de decisões e consequências. Nós estamos falando de decisões que podem gerar bênção na nossa vida, realização na nossa vida, que podem mudar a nossa história, ou que possa fazer com que nós venhamos a viver uma história medíocre e de derrota. Então nós vamos entender a história dentro dos dois personagens. Não era para o Amã estar ali. Não era para o Amã existir na história. Por que ele existiu? Porque Saul simplesmente decidiu desobedecer. Ele poderia ter alcançado a bênção sucessivamente. As gerações posteriores que viriam da descendência de Saul não precisariam enfrentar esse problema que Esther e Mardoqueu vai ter que enfrentar. O texto faz questão de dizer que Mardoqueu é da tribo de Benjamim, Saul é da tribo de Benjamim, Esther é da tribo de Benjamim. Você está aí, irmão? Qual é o grande X da questão na palavra hoje para nós? Qual é a grande lição para nós extrairmos se nós queremos alcançar a bênção? Primeiro vamos aprender com Saul, que desobedeceu. E a primeira coisa é básica: faça tudo conforme a palavra de Deus e não como você acha que tem que ser. Faça tudo conforme a palavra de Deus e não como você acha que tem que ser. Deus falou, Deus deu a diretriz, Deus disse como tinha que ser: destrua todos os amalequitas. 1 Samuel 15:3. A ordem de Deus foi difícil de entender, sim ou não? Deus disse: não poupe ninguém. Era para poupar pelo menos um? Era para matar todos. Porém Saul decidiu poupar. Ele decidiu fazer do jeito dele. Talvez dar um jeitinho brasileiro. Eu vou dar um jeitinho aqui, da minha maneira, da minha forma. Eu sei que Deus falou, mas a Bíblia faz questão de dizer: me matou todo o povo, mas poupou Agag.
Não adianta matar todo o povo e poupar um, se Deus mandou matar esse um também. Às vezes nós queremos as coisas do nosso jeito. Por quê? Porque nós não entendemos o jeito que Deus quer que faça. E nós começamos a contestar o jeito que Deus mandou fazer. Porque eu acho que é difícil para mim, porque eu acho que é complicado para o meu jeito, porque eu acho que é difícil, porque meu pai, minha mãe, meu bisavô era desse jeito. Não interessa como ele era, interessa como Deus quer que você haja a partir de hoje. Não importa a palavra. O que importa é que eu tenho que obedecer. Você não entende? Obedeça. Saul ele poderia talvez contestar Deus não por Agag, mas pelas crianças de peito que mamavam. Mas Deus mandou matar até as crianças de peito. Sabe por quê? Para que quando eles crescessem, eles não cometessem o mesmo pecado dos seus pais. Deus estava antecipando a salvação das crianças para não serem tão maus quanto os pais eram. O problema é que às vezes nós não entendemos o que Deus fala e queremos dar um jeito porque Deus falou e eu não entendi. Você está aí ou foi embora? Está escrito, foi a voz de Deus. Não interessa se é desconfortável, é Deus. Não interessa se você não entende, é Deus. Não é do jeito do apóstolo, não é do jeito da bispa, não é do jeito do diácono, não é do jeito do cooperador, não é do jeito do presbítero, é do jeito da palavra de Deus. Não, mas eu acho, o que você acha para Deus não interessa, o que interessa é o que Deus acha. Porque o que Saul achava o tirou do trono. Eu vou falar. Porque o Espírito Santo está mandando eu dizer. O que Saul achava o tirou do trono. O que você acha pode te fazer perder muita coisa grande na tua vida. Porque mesmo que Deus te fale algo e seja desconfortável no momento, você está vendo agora, Deus está vendo lá na frente. Saul viu o aqui agora dele com Agag. Deus já estava vendo uma Hadassah e uma Esther lá na frente tendo problema. Que você acha agora e não faz do jeito de Deus, pode ser problema amanhã para o teu filho, para a tua filha. Não dá para pregar, né? Esse teu jeito de ser que você acha, esse teu jeito de servir que você acha, Deus mandou matar toda a carne, você quer matar parte dela. Deus mandou matar toda a aliança com a Amalequita, mas o Agag é grandão, você quer manter um relacionamentozinho. É melhor quebrar o relacionamento com Deus do que baixar o salário e a amizade com aquele que... Se a aliança com Agag te faz desobedecer a Deus, olha, quando Samuel vai se levantar, o Saul ele dá uma de arrependido. Não, olha, foi mal, foi ruim, vamos dar um jeito aqui, vamos fazer sacrifício. Samuel vira para ele e diz assim: é melhor obedecer do que sacrificar. É aqui que está o texto. Não adianta fazer sacrifício agora, se você podia ter obedecido antes. Tem gente que usa esse texto aí e não sabe nem o que está falando. Não adianta querer fazer sacrifício depois, porque depois que o negócio fica ruim, você entra naquela de barganha com Deus. Olha, Deus, se o Senhor me livrar dessa, eu vou ser dizimista fiel, eu vou ser ofertante, eu não falto mais culto. Vocês estão aí ou já está querendo ir embora? Isso aqui é o comecinho. Então não é do jeito do apóstolo, não é do jeito do pastor. Não é do teu jeito, meu filho. É do jeito de Deus. Princípio é princípio. Palavra de Deus é palavra de Deus. Bíblia é Bíblia.
Você pode pegar um manual que você quiser, nenhum manual pode substituir a palavra de Deus. O Saul decidiu fazer do jeito dele, fazendo-se de desentendido, para querer dar um jeito depois. Então, segunda lição, a mensagem é curta hoje. As decisões de hoje são sementes dos problemas ou bênçãos de amanhã. Você escolhe. Suas decisões de ontem são colheitas de hoje, e as suas decisões de hoje serão colheitas de amanhã. Destrua todos. Destrua todos. Ele não destruiu, deixou uma semente para dar problema lá na frente. Plantada. A desobediência de Saul vai gerar problema lá para Mardoqueu e para Radassa, para Esther. Tem conta que você está pagando hoje que você podia ter evitado no cartão de crédito ontem. Você está aí ou já foi embora? Tem problema que você está enfrentando hoje no casamento, que você podia ter enfrentado no conselho da mãe e do pai lá atrás. Agora tem que encarar, mano, velho. Agora tem que ir pra cima, meu filho. Tem que ir pra cima, minha filha. Tem problema de saúde que você... mas eu não tenho culpa. Porque que comeu, bebeu e fez o que não deveria ter feito ontem? Lá atrás. Você tá aí ou já foi embora? As decisões de hoje são a semente dos problemas ou das bênçãos de amanhã. O Mardoqueu e a Esther não precisavam estar passando por aquilo. O Mardoqueu e a Esther não precisavam ter um Amã atrapalhando a vida deles. Vocês estão aí, gente? A nação de Israel não precisava ter um Amã na vida deles. Mas por que que teve? Porque o Saul achou. Porque o Saul preferiu desobedecer. Tem coisas que eu e você, que nós estamos enfrentando hoje, não dá para correr, é consequência de ontem, mas dá para resolver na consequência de amanhã. Eu posso melhorar hoje para ficar melhor amanhã. Eu posso perdoar hoje para não ter um problema de saúde amanhã. Eu posso pedir perdão hoje para melhorar o relacionamento amanhã. Israel de 400 anos foi para 430 de cativeiro por escolha própria. Vocês estão aí, gente? Tem história da nossa família que hoje depende da nossa atitude. Depende da nossa atitude. Que às vezes Deus está pedindo algo para mim, para você, é difícil. No momento é difícil. Dizimar em tempo de pandemia é difícil. Ofertar em tempo de pandemia é difícil. Dar glória a Deus com porta fechada é difícil. Ser fiel a Deus na hora de crise é difícil. Aguentar palavras e humilhações e a si mesmo dizer que é servo de Deus é difícil. É difícil no momento, mas a colheita lá na frente é grandiosa para a tua vida. É só escolher entrar na visão do que Deus falou. É só escolher entrar na visão da palavra de Deus. O Saul, por se fazer de desentendido, não trouxe prejuízo só para si, trouxe prejuízo para a sua descendência futura. Tem casais que não sabem o que eles estão causando nos filhos por imprudência de discussão e briga dentro de casa. Porque você acha que tem que gritar, que tem que quebrar, que tem que fazer. O que você acha? Porque não, meu avô, minha avó era ignorante desse jeito, então tu vai ser um ignorante e vai formar um ignorante. Quebra essa maldição hoje.
Quebra! Decida ser diferente. Decida mudar. Escolha ouvir a voz de Deus. Não adianta nós falarmos em língua, profetizar e dizer, mas não tem um fruto do Espírito, não tem mansidão, não tem domínio próprio, não tem amor, não é longânimo. O que o Espírito Santo está falando conosco hoje é tua responsabilidade mudar a história da tua família. Ora canabi astura mai. Esse ar está funcionando. É tua responsabilidade. Bata no peito e diga: é minha responsabilidade. Quarta ou domingo eu vou pregar sobre as 3 cruzes. Sobre as 3 cruzes, a de Cristo e as dos 2 ladrões. Cada um carregou a sua. Você está aí? Nós falamos da cruz de Cristo, da cruz de Cristo, mas os 2 ladrões também carregou igualzinho Cristo. Se quiser ouvir a próxima mensagem, vem quarta ou domingo. Sua, é minha, é nossa responsabilidade. Assumir e mudar a história. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou trazendo a narrativa de Saul, eu estou trazendo a narrativa da desobediência de Saul, que vai desencadear lá em Radassa, lá em Ester. Nós já lemos o capítulo 2. E é muito interessante que o capítulo 2 já começa a mostrar quem ela era, e vai mostrar que ela vai entrar ali, digamos assim, na competição daquelas que vão ser apresentadas ao rei. Tem todo um processo acontecendo aqui. O povo está passando um período de sofrimento. A Radassa, a Ester, é órfã de pai e mãe. O tataravô dela é alguém que desobedeceu, perdeu o trono e morreu pelas próprias mãos em forma de suicídio. A olhos humanos, muitos olhariam e diziam: como pode sair alguma coisa boa daí? É uma órfã de pai e mãe, morando de favor com o tio. Quem era o avô, o tataravô? Rapaz, o avô não falo muito, mas o tataravô dela foi rei, perdeu tudo, quebrou, se matou, o final dele foi suicídio. Simplifica e entenda. Essa é a Radassa. Qual é a história que ela conta da família dela? Uma história triste. Mas a terceira lição é essa. E eu e você temos que fazer o que ela fez. Decida ser quem Deus escolheu para mudar a história. Não, vou falar de novo. Decida ser quem Deus escolheu para mudar a história. Quem é a Radassa? É lá da tribo de Benjamim. Qual é a tribo de Benjamim? A menor tribo de Israel. A menor. Olha aí. Quem vê? De lá saiu um tal de Saul, chegou a ser rei, rapaz. O povo escolheu ele, mas no final desobedeceu, fez um monte de coisa que tinha que fazer, perdeu tudo, quebrou e suicidou. Essa menina tem nem pai nem mãe. Estava morando de favor na casa do tio. Porque a intenção de todo mundo é contar uma história triste a seu respeito, mas a vontade de Deus é que você mude a história triste que você viveu. Acho que vocês não estão pegando, eu já posso encerrar aqui. Sabe qual é o grande problema? É que nós fazemos questão de arrastar a história triste da nossa vida. Nós fazemos questão de reverberar, de repetir a história triste que nós vivemos. Nós fazemos questão de postar no Facebook a história triste. Nós fazemos questão de nos nossos grupos de amigos contar a história triste. Parece que dá prazer em ser o coitadinho do grupo.
Parece que dá prazer em ser aquele que na igreja ninguém te vê. É fácil ficar falando, ninguém me vê na igreja. Mas você decidiu mudar a história. Não, ninguém me vê na sociedade, ninguém me dá oportunidade. Mas você decidiu construir uma oportunidade. Você está aí? A Esther, a Radassa, vai se preparar 12 meses. Com banhos aromáticos, com óleos aromáticos, para se apresentar diante do rei. Por quê? Porque ela decidiu mudar a história da vida dela. 12 meses de preparação sem fazer corpo mole. 12 meses de preparação. Se dedicando, se empenhando. Porque ela não ficou apegada nas dores, apegada nas perdas, apegada nos traumas, na desobediência do avô. Ah, mas seu avô foi desobediente, mas eu não. Seu pai foi desobediente, mas eu não. Seu pai desviou, mas eu não. Seu pai negou a fé, mas eu não. Seu pai quebrou, mas eu vou levantar o que ele não deu conta de construir. Oh! Não foi porque Saul falhou que você vai falhar, Radassa. Não foi porque tua mãe falhou que você vai falhar. Bota no peito e diga, é comigo isso aí. A história é triste. História de perda, história de suicídio, história de obstáculo, história de barreiras, de oposições, não impediu que a Esther, que a Radassa, mudasse o quadro não só da vida dela, não só da vida de Mardoqueu, mas de toda a nação de Israel. Você está aí? Quando você fica se lamuriando e arrastando o problema, o caixão dos problemas e olhando para trás, você não consegue enxergar as oportunidades que estão à frente. Enquanto você se prende nas feridas, enquanto você se prende nas ofensas, enquanto você se prende nas coisas ruins que te cercou, você não consegue ampliar a tua visão para as oportunidades e as coisas boas que Deus reservou para a tua vida. A consequência de Saul vai colocar um Amã na vida de Mardoqueu e de Esther. Mas ela não ficou olhando e dizendo, está vendo? Vou ter que enfrentar esse problema por causa do meu tataravô. Vou ter que enfrentar essa luta por causa da minha mãe. Vou ter que enfrentar esse problema por causa do meu pai. Não, senhor. É um problema? Então vamos resolver. É um obstáculo? Vamos romper. É uma barreira? Não interessa quem foi que fez. O que interessa é que Deus me escolheu para passar por cima disso aí. Pare de ficar procurando culpados dentro da igreja. Pare de ficar procurando os culpados na tua família. Pare de ficar procurando culpados na sociedade. Se surgiu um problema, se surgiu um traidor, se surgiu alguma coisa, é porque Deus acha que você dá conta de resolver isso aí. Você é maior do que isso. Bata no peito e diga, eu sou maior que qualquer problema. Se você estava deixando vivo um Agag, mata ele hoje. O Agag pode ser essa raiva que você tem de alguém. O Agag pode ser esse ódio que você tem de alguém que você não consegue, é imperdoável. Mata o Agag, você está matando tudo, mas está deixando o Agag vivo. Você matou os pequenos, mas deixou o rei do ódio. Vocês estão aí? Que se você não matar o Agag,
A Bíblia diz que esse ódio, ele corrói como raiz de amargura. Ele vira câncer. Ele vira uma doença, ele somatiza, ele vai para o fígado, ele vai para o coração, ele vai para um órgão. O que você não consegue matar hoje, vai querer te matar amanhã. O que você não tem coragem de matar hoje, pode querer te matar amanhã. Vocês estão aí, gente? Então decida ser aquela pessoa que Deus olhou assim, ó, e escolheu para mudar a história. Imagina, só pensa comigo, eu estou fechando aqui, vocês já estão me dando sinal para parar, mas imagine comigo, a Radassa lá ainda pequena, todo mundo olhando e não dava nada para a Radassinha, não dava nada para a Estherzinha. Por quê? Porque nem na terra deles eles estão. Vocês estão aí, gente? Deram o nome para ela de Radassa, mas o nome dela mesmo é o quê? O nome dela mesmo é o quê? Sabe por quê? Até isso o inimigo quer fazer na tua vida. Ele quer tirar teu brilho. Porque Esther significa estrela, alguém que nasceu para brilhar. Aí eles vão querer te dar um nome de covarde, eles vão querer te dar um nome de fraco, eles vão querer te dar um nome de medroso, eles vão querer te dar um nome de desviado, eles vão querer te dar qualquer nome, mas Deus olhou para você e disse assim: o nome que eu te dei é para brilhar, você é morada do Espírito Santo de Deus na terra. Porque quando eles te dão um apelido, quando eles te dão um rótulo, quando eles querem mudar seu nome, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão querendo roubar de você o potencial que você tem. A Esther se destacou por quê? Porque ela é uma estrela. Porque ela nasceu para brilhar. Você consegue ver estrela à luz do dia? Sim ou não? Quando você consegue enxergar uma estrela? Quando? Então, porque é em tempos de treva que aparece o seu brilho. Eu já posso parar de pregar agora. É em tempos difíceis que eles vão descobrir quem você é de verdade. Saul deixou um problema lá na frente, mas a Esther falou, junto com Mardoqueu, nós vamos resolver esse negócio aqui. E toda uma nação foi abençoada por causa da obediência e do brilho de Esther. Eu vim pregar hoje muito simples e dizer, se você tomar essa decisão hoje, Deus vai te dar um brilho diferenciado. Quem recebe essa palavra no teu coração? Tem todo um período de oposição, tem todo um período de barreira, mas a Esther estava se preparando. E na hora certa, eu disse, ela entra em cena. Sua hora está chegando. Toda essa oposição, tudo que você tem enfrentado, é porque Deus acredita na sua capacidade. Muitos não acreditaram, mas Deus acreditou em você. A história foi triste. Talvez você tenha muita história triste para contar. Talvez você tenha muita história difícil para contar. Mas Deus está dizendo assim, agora que você decidiu mudar a história, se prepare para escrever uma história de vitória. Eu vou falar de novo, porque metade não entendeu. Agora que você decidiu mudar a história, se prepare para escrever e para contar uma história de vitória. Quem recebe isso?
Decida obedecer hoje. Porque a sua obediência de hoje vai liberar bênção não só na sua vida, mas no futuro das pessoas que você ama. Por que o senhor está dizendo isso, apóstolo? Porque eu estou dizendo o seguinte: Saul desobedeceu, consequência, um Amã na vida de Esther. Mas Esther decidiu obedecer. E quando ela obedece, consequência, bênção na vida de toda a nação. Bata no peito e diga: eu serei bênção na vida da minha família, dos meus filhos. Onde Deus me plantar, o meu brilho, através do Espírito Santo, fará a diferença. Pega essa palavra para o seu coração. Você vai fazer a diferença. Decida hoje ser aquele que vai fazer a diferença. O resumo da história: o Amã mandou construir uma forca para enforcar a Mardoqueu, o tio que havia criado a Esther. No resumo da história, Deus reverte todo o quadro. Aí o Amã chega diante do rei, achando que ele está bombando, porque no momento difícil o inimigo acha que ele está no auge e você está caído, mas Deus já está preparando para virar a mesa em teu favor. Aí o rei descobre, fica sabendo de toda a trama, porque Deus usa Esther, o brilho da Esther. E o rei chega no Amã e diz assim: ei, Amã, me diz uma coisa, o que deve fazer o rei, a pessoa que ele decidiu honrar? O Amã olha e diz: esse cara só pode ser eu. Prepare o teu cavalo, seu melhor cavalo, a sua carruagem real, coloca ele em cima e manda que o inimigo dessa pessoa conduza o cavalo, puxando o cavalo e gritando: assim fará o rei a pessoa que ele ama. Aí o rei olha para Amã e disse: então faça isso com Mardoqueu. Prepara o meu cavalo, coloque ele em cima e você segura a corda e sai puxando no meio da cidade. Até seus inimigos vão sair no meio da cidade dizendo: é homem de Deus, é mulher de Deus, é bênção. Ah, para de graça! Fala: eu peguei isso na minha vida. Deus vai honrar a tua família. Deus vai honrar a tua casa. Deus vai honrar seus negócios. Deus vai honrar teu sonho, teu projeto, tua saúde. Recebe essa palavra de Deus na tua vida agora.